se eu ficar com alguma dúvida, a apresentação vai ficar salva. Perfeito. Bom, técnicas de vendas, né? Por que é tão importante as técnicas? Antigamente se falava muito, essa pessoa nasceu vendedor, ou, não fiz nenhuma faculdade, então vou me tornar vendedor e tudo mais. Só que hoje em dia, as vendas, as pessoas que mais têm sucesso com vendas são as pessoas que realmente buscam entender todo esse mecanismo. Assim como quando você vai se tornar um advogado, você precisa estudar até se tornar um advogado, técnicas de venda, quanto mais você estuda a respeito às técnicas, mais mecanismos você tem para que você possa melhorar ali as suas abordagens com os clientes e, consequentemente, aumentar as suas vendas. Então, são ferramentas que facilitam para que você possa vender com mais tranquilidade. E aí, antes de eu entrar em algumas abordagens sobre técnica de vendas, eu quero fazer uma pergunta para vocês, e gostaria que vocês abrissem o microfone e realmente comentassem aqui. Por que vocês estão buscando um conhecimento sobre técnicas de vendas hoje? Por que vocês estão aqui numa terça-feira, às 19, buscando mais conhecimento sobre técnicas de vendas? Aí, quem quiser pode abrir o microfone para falar. Quem quiser mandar no chat também, pode ser também, como vocês acharem melhor. Pode ser um por vez, hein? O pessoal tá tímido ainda. Oi. Oi. Opa, posso falar aqui? Por favor. Boa noite. Boa noite a todos. Então, eu acho importante nós estar buscando novas técnicas e conhecimentos sobre vendas, porque uma que a sociedade está em constante evolução e o cliente também, ele cada vez está mais exigente, né? E mais conhecedor dos seus próprios direitos também. Então, a gente caminha para uma sociedade que está cada vez mais informada, né? E devido a isso, nós, como vendedores, temos que ter na ponta da língua tudo que o cliente desejar, né, ser esclarecido. Então, por isso que eu estou buscando novas técnicas, que tem coisas que ainda são novas para mim e ainda não adquiri tal conhecimento. Então, por isso estou aqui para evoluir, né? Para que atenda o meu cliente, tenha mais conhecimento sobre vendas e atenda o meu cliente com uma qualidade melhor. Legal, obrigada, Giovanni. Perfeito. Alguém mais quer comentar? Bom, vamos lá, então. Porque na verdade, assim, que o Giovanni trouxe, tá corretíssimo os pontos de vista que ele trouxe aqui para a gente, mas eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês. Por que a gente quer aumentar mais as nossas vendas, né? Na verdade, a gente quer aumentar porque a gente quer ou bater a nossa meta na empresa, receber uma promoção, receber mais comissão, porque para que você possa fazer uma viagem, ajudar a sua família, trocar de carro, enfim, cada um tem os seus desejos e as suas dores dentro de si. E as vendas, para quem trabalha com vendas, é o mecanismo, é o meio pelo qual a gente consegue aumentar essas vendas e suprir essas dores e desejos que nós possuímos. Então, nós buscamos porque a gente quer melhorar nossa qualidade de vida, enfim, cada um tem um desejo ou uma dor pelo qual quer aumentar as vendas também, né? E eu quis trazer essa reflexão para vocês, porque isso está muito relacionado à venda. Então, a dor e o desejo são dois pontos que levam as pessoas a fazerem uma ação, a agirem. E na venda, quando a pessoa está comprando algo, é uma ação que ela está tomando. Então, quando a gente entende qual que é a dor, qual que é o desejo que as pessoas querem comprar, aí aqui a gente está falando muito mais de venda de passagens, né, de ônibus. Então, quando a gente entende, isso nos ajuda a levar a pessoa a tomar aquela decisão.
Então, as pessoas hoje, a motivação, elas não compram uma passagem de ônibus, elas compram um destino. Elas compram uma viagem que elas querem fazer, ou que elas precisam fazer. Existem diversos motivos, né, que levam, mas ela compra o destino. E eu vou trazer alguns conceitos importantes aqui para vocês sobre técnicas de vendas, que são alguns conceitos que eu vou explorar um pouquinho mais sobre cada um deles depois. São B2C e B2B. O que são essas duas siglas que tanto se fala quando a gente começa a estudar sobre técnicas de vendas? O B2C é aquela venda de empresa para o consumidor. Então, na grande maioria das vendas de passagens, é uma venda B2C, porque é uma empresa vendendo para uma pessoa que vai fazer a viagem. Mas também existem vendas B2B, que a B2B é venda de empresa para empresa, que também pode acontecer nas vendas das passagens, né? Então, vender uma quantidade de passagens para uma empresa, que as pessoas, os seus funcionários vão fazer a viagem. Então, ambos acontecem ali no setor de transporte rodoviário. A definição de público-alvo. Muito importante a gente saber qual que é o público-alvo que nós vamos atingir. Então, existem diversos tipos de público-alvo, e você saber qual é o melhor público-alvo que você vende, qual que é a maioria dos clientes que você vende, qual que é o perfil desse cliente, isso te ajuda muito na abordagem. E depois de definir o público-alvo, definir a persona. Então, eu tenho lá o público-alvo. Eu vendo para pessoas que fazem viagem a trabalho. Então, qual que é a persona? Qual que é a idade? Qual que é a motivação dessas pessoas que vão comprar comigo? Depois eu venho... Perdão. Depois eu tenho o funil de vendas. Então, é entender quais são as etapas da venda que eu realizo. O ticket médio. O que é o ticket médio? É você pegar a quantidade de passagens que você vendeu. Por exemplo, você vendeu lá 50 mil reais em passagem. E aí você vendeu 50 passagens no mês, então você tem um ticket médio de R$1.000. Ou você vendeu 500 passagens, você tem um ticket médio de R$100. É a média do valor das passagens que normalmente você vende. E, por último, aqui os gatilhos mentais, que é muito utilizado no neuromarketing, neurociência, para que a gente ative ali no subconsciente mesmo das pessoas, para que elas levem a ação da compra. Então, vamos explorar um pouquinho sobre esses conceitos aqui hoje. Então, começando pelo público-alvo, nós temos no transporte rodoviário 4 principais ali, público-alvo, que é o quê? São as pessoas que compram passagem para turismo ou visitar familiares, né? Eu acho que turismo e família está muito relacionado. Nós temos as pessoas que compram passagem por motivo de estudo, seja porque ela mora numa cidade e vai comprar e estuda em outra cidade, então diariamente ali ela precisa fazer essa viagem, ou quando ela vai fazer um curso em outra cidade também, então entra nesse quesito no público-alvo de estudo. Tem as pessoas que viajam a trabalho e que viajam para a saúde, para fazer um exame numa outra cidade, enfim. Então, esses são os 4 principais tipos de público-alvo dentro do segmento. E aí, entrando na questão da persona, como que eu defino a minha persona? Então, eu tenho aqui, né, primeiro os dados demográficos, qual que é a faixa etária dos clientes que compram com você, o gênero, se tem diferença significativa entre homem e mulher, localização, onde que mais moram essas pessoas que compram com vocês, estado civil, né? Porque isso pode afetar as preferências de viagem, se é uma viagem individual, uma viagem em família. E o comportamento também ajuda muito na questão de definir a persona, que é qual é a frequência de viagem? Com que frequência que os seus clientes viajam de ônibus? Eles são viajantes frequentes ou ocasionais? Qual a motivação da viagem? Então, qual é o motivo para a pessoa viajar de ônibus, né? Que é o que a gente falou um pouquinho sobre o público-alvo. Preferência dos destinos. Quais são os destinos que você mais vende em viagem?
comportamento de compra, se compra online, se prefere comprar no físico, site, WhatsApp, enfim, qual que é o comportamento de compra. E o momento, qual que é a antecedência que as pessoas costumam comprar passagem. Nossa, Maíra, mas como que eu vou saber tudo isso, né? Como que eu vou saber todas essas informações? É pegar ali uma quantidade de clientes que você tem, que comprou passagem contigo no último mês, por exemplo, nas últimas semanas, e ir pegando. Você não precisa ter todas essas informações de fato, né? O máximo de informações que tiver, mais certeiro você é na sua abordagem com o cliente, mais certeiro você é em ações de marketing que você possa vir a fazer para atrair mais clientes a comprar contigo. Então, a definição de público-alvo e persona, ela ajuda nisso, a você criar estratégias, tanto para marketing, para você atrair mais pessoas, a abordagem que você vai fazer quando a pessoa vier comprar contigo, o tipo de comunicação que você vai fazer com essas pessoas, quando você tem bem claro quem é a sua persona, quem é seu público-alvo, você consegue ter mais clareza em como conduzir ali a venda. E também, assim, né, eu falei ali de 4 público-alvo. Ah, mas aqui tem todos os motivos. Sim, e pode ter mesmo, pode ser que na hora que você vai fazer esse estudo, você identifique que o seu público ali que compra diretamente contigo seja mais forte um tipo de público-alvo. Ou pode ser que não, seja bem mesclado. É só na hora que a gente começa a pegar essas informações ali e organizar essas informações, a gente consegue saber certinho qual que é. E entrando um pouquinho... Deixa eu fazer uma contribuição, Mayra. Interromper, fazendo uma contribuição pensando assim, em persona e às vezes pensando em projetar, né? Se tu consegue identificar e ter assim, eu tenho esses 4 tipos de perfis de persona que eu atuo no meu atendimento, no meu dia a dia. E aí, assim, por exemplo, um deles é uma pessoa que viaja frequentemente ao trabalho. Eu atendo, a maior parte dos meus clientes são pessoas que viajam ao trabalho por empresa. São funcionários se deslocando a trabalho por uma empresa. Sabendo disso, tu já pode ficar atento a um período de férias. Porque se essa empresa faz férias coletivas num período, com certeza a tua demanda vai aí. Então, tu já pode pensar em ação para atrair outro tipo de cliente para esse período. Então, entender como se comporta essas pessoas ajuda no planejamento das metas ao longo prazo. É um período escolar, tem um perfil de estudante, a gente está em período de aula ou vai entrar em período de férias. Então, como é que eu atuo para eu não ser impactado com as mudanças que a minha persona vai sofrer ao longo do ano? Ótimo, excelente. E até pensando nisso que a Juliana trouxe, até do lado contrário, né? Então, se eu já sei que meu público é relacionado à saúde, por exemplo, e eu tenho ali as pessoas que vão todo mês para outra cidade porque tem exames periódicos que precisa fazer. Se eu me antecipo e começo a falar e falo com essas pessoas, a probabilidade de ela comprar a passagem contigo é muito maior do que esperar ali, né? Então, conforme a gente vai entendendo as pessoas, o público-alvo, vai dando munições mesmo para que vocês consigam trabalhar melhor com os clientes e, com isso, aumentar as vendas. E entrando nessa questão do funil de vendas, eu trouxe 3 exemplos aqui de funil de vendas para vocês, porque o funil de vendas, basicamente, é como mostra aqui, não? Funil de fato, onde você tem etapas que a pessoa vai passando até que ela realmente efetive a compra contigo. Então, vou trazer um exemplo aqui do funil do WhatsApp. Você tem ali, no topo do funil, as pessoas que entram em contato com você, aí depois passa para uma segunda etapa, que são as pessoas que realmente dão sequência na conversa. Uma terceira etapa, as pessoas que pedem o meio de pagamento. E a quarta etapa e a última, a pessoa que realmente efetivou a compra. Então, esse é um exemplo de funil do WhatsApp.
Aí um funil aqui no presencial. Pessoas que vão até o guichê, a agência. Aí depois a segunda etapa, pessoas que apenas consultam o horário contigo. Terceira etapa, quantas pessoas pediram o meio de pagamento. E por último, quantas pessoas efetivaram a compra contigo. E por último aqui o funil do site, que é quantas pessoas acessaram o site. Segunda etapa, quantas pessoas fizeram uma busca, quantas pessoas entraram na página do checkout, que é a página onde você realmente coloca os dados para pagamento, e quantas pessoas efetivaram a compra. E por que o funil de vendas ele é tão importante? Porque quando você define essas etapas, e aí, por exemplo, aqui, no funil do WhatsApp, vamos supor que entraram 1.000 pessoas para falar contigo durante um mês. Mas dessas 1.000 pessoas, apenas 300 deram sequência na conversa. Então, você perdeu uma quantidade aqui, nessa etapa do funil, muito grande. E aí é hora de investigar. Por que eu estou perdendo tantas pessoas nessa etapa aqui do funil? Será que eu preciso melhorar minha abordagem? Será que o tempo de resposta não está bom? Então, você vai aí no aprofundamento para entender por que aquela etapa do funil você está perdendo pessoas. E aqui eu trouxe 3 exemplos de etapas de funil, mas o mais importante é entender esse conceito, que a venda, ela passa por etapas e vai afunilando mesmo a quantidade de pessoas que realmente efetivam a compra. E quando você entende em qual etapa que você está tendo um gargalo, ou seja, perdendo ali pessoas, eu preciso trabalhar nessa etapa. E muitas vezes acontece assim, minhas vendas estão baixas, vou mudar todo o meu processo aqui, vou reestruturar todo o meu processo de venda. E não vai na causa de fato. Então, quando você entende esse funil, você consegue identificar onde é que está perdendo, aí você age naquela causa. Aí você faz aquele famoso PDCA, né? Que você planeja, executa, checa e analisa. Que é o quê? Agir aqui nessa etapa, melhorei minha abordagem. Naquele exemplo que eu trouxe, né? Que eu estou perdendo muitas pessoas que entram em contato e as pessoas que dão a sequência na conversa. Então, vamos melhorar minha abordagem. Já aumentou aqui a minha taxa de conversão. Já consegui, das 1.000 pessoas que entraram, que estão entrando agora, 500 estão me respondendo. Já melhorou. Então, se eu melhorar aqui o tempo de resposta, será que melhora? E aí vai agindo. E é importante em vendas a gente também agir rápido, né? Age, analisa os dados. Tá começando a dar resultado? Então vamos continuar. Não deu resultado. Então, tem que mudar onde que precisa trabalhar. Mas o intuito do funil é justamente entender aonde precisa ser trabalhado nas etapas de venda. E quando a gente fala em vendas, né, a gente tem três fases da venda ali, que é a atração, aquecimento e conversão. Então, como que eu atraio os clientes para comprarem comigo? E hoje tem alguns principais canais aqui dentro do transporte rodoviário, que é o Instagram, o Google, indicação e ponto físico. Esses são um dos principais canais para você atrair clientes para você. Depois, no momento de aquecimento, tem a parte que aquecimento é o quê? Você criar um relacionamento com o cliente, você criar uma conexão com o cliente. Então, você tem o e-mail, o Instagram, novamente, porque você pode continuar fazendo conteúdos para quem trabalha com o Instagram também. O relacionamento, então, você criar uma conexão com o cliente faz total diferença. O WhatsApp hoje é um grande canal para você criar esse relacionamento com o cliente, né? Porque ali já está na mão do cliente, você consegue desenvolver melhor a conversa. O ponto físico, você ter atrativos ali, um atendimento diferenciado faz uma grande diferença. E por último, na conversão, então, o WhatsApp continua sendo esse canal para conversão também, onde você pode trabalhar com imagens, áudios, textos, vídeos, então é realmente desenvolver a conversa ali com o cliente. O telefone,
e você ter um atendimento diferenciado. Então, são pontos que ajudam para você, são fases da venda, e é muito importante diferenciar a estratégia de cada fase dessa venda, né? A fase da atração, de aquecimento e conversão. Porque cada etapa, cada fase, ela possui um objetivo diferente. E elas se complementam dentro do processo. Então, quando você não usa ela de maneira correta, você não entende em qual etapa que o seu cliente está, pode ser mais difícil de vender. Não é que não dá certo, pode dar certo. Mas quando você começa a entender essas fases, você consegue melhorar ali as suas vendas. Então, para captar novos clientes, né, ou seja, você vai usar ali as estratégias de atração, como Instagram, Google, programas de indicação, conforme eu comentei anteriormente. Você vai utilizar elementos de marketing para atrair o perfil, ou seja, para atrair o teu público-alvo, a sua persona, que nós falamos antes, e perfil de pessoas compradoras, né, que vão realmente comprar de você. Depois dessa ação, vai levar para a próxima ação, que é aquecimento, ou muitas vezes, eu acredito que até na conta de passagem, já vai direto para a conversão. Então, você atraiu, conversou ali, criou relacionamento e já consegue efetivar a venda. Então, o que mais traz resultado na conversão é ali o WhatsApp, o telefone, ter o atendimento diferenciado, onde você consegue realmente conversar com o consumidor de diversas formas diferentes e de forma muito prática. Então, é importante analisar quais estratégias de atração, dentro das que eu citei, ou outras também, né? E podem surgir outras possibilidades, mas faz sentido para o seu negócio, para a empresa que você trabalha, e aí, a partir daí, construir uma base de contatos para que você transforme em realmente clientes que comprem, façam a primeira compra e depois continuem comprando de você. Entrando um pouquinho na questão do ticket médio, lembrando o que é o ticket médio, né? É a média do valor das passagens que você normalmente vende. Então, como que eu posso aumentar o ticket médio das minhas vendas? Então, oferecer a volta para a pessoa da viagem. Ela chega para comprar de você. Quero ir de Florianópolis para São Paulo. Ah, e que dia que você volta? Já oferecer essa volta, você já pode aumentar. Outra coisa são os tipos de serviços disponíveis também. Às vezes as pessoas chegam para comprar uma passagem, tem lá o tipo convencional, leito, semileito, leito-cama, dependendo da aviação, né? Dependendo da distância da viagem. Então, oferecer um upgrade ali para o cliente e mostrar os benefícios para ele é um tipo de ação que vai te ajudar a aumentar o ticket médio também. Outro ponto é ver se aquele realmente é o destino final daquele cliente. De repente, ele fala que quer comprar a passagem de Floripa para São Paulo, mas, na verdade, ele quer chegar em Mogi das Cruzes. Então, já, claro que depende da disponibilidade dos trechos que você vende, que você tem disponível para vender. Se fizer sentido, já dá para levar também essa outra oportunidade. E outra, de repente, é ter produtos adicionais que façam sentido para quem está viajando. Como, por exemplo, aqui uma recarga de celular. Então, pensar assim, em serviços adicionais que façam sentido, de repente ter uma parceria com hotéis das principais cidades que você trabalha. Isso podem ser atrativos que vai ajudar o seu cliente e vai aumentar o seu ticket médio das vendas. E entrando, então, agora nos gatilhos mentais, né? Os gatilhos mentais, eles são uma ferramenta, assim, poderosíssima para a gente estar utilizando nas vendas. Hoje, muitas pessoas estudam e falam a respeito dos gatilhos mentais, porque eles realmente
agem ali no subconsciente das pessoas e ajudam elas motivam elas a comprar, tomar a decisão da compra. Então, vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Primeiro é o exemplo da escassez. Destacar a escassez de assentos, a disponibilidade limitada das passagens, daí vai criando esse senso de urgência na pessoa, ela fica com medo de ficar sem. Então, usar frases como últimas vagas disponíveis, passagens estão se esgotando rapidamente para esse destino. Então, é um gatilho muito importante que ajuda. Outra questão é o gatilho da urgência, que é o quê? Você promover ofertas por tempo limitado, com descontos especiais para contas naquele prazo específico. Isso, até o gatilho de urgência, ajuda muito na questão da previsibilidade, né? Quando você faz uma promoção e consegue vender com antecedência as passagens, ajuda muito na previsibilidade das viagens. A prova social, então, está mostrando ali avaliações positivas de outros passageiros que viajaram e tiveram experiências boas com a empresa, depoimentos que destacam a qualidade do serviço. Então, a prova social, ela mexe ali com as pessoas que elas olham, se outra pessoa está gostando, então é muito importante pensar bastante sempre na reputação da empresa, que a gente falou em outro encontro. Gatilho de autoridade, que é destacar prêmios, certificações, recomendações de autoridades do setor rodoviário. Então, criar confiança no serviço da sua empresa, criar essa confiança ali, mostrar, opa, essa é uma empresa que eu posso confiar através do gatilho de autoridade. O gatilho também de reciprocidade. Então, quando você oferece benefícios adicionais, você ajuda o cliente em alguma situação quando ele precisa, você dá brindes, upgrades, descontos para aqueles clientes que sempre compram com você. Isso demonstra que você valoriza a lealdade do cliente e ativa a reciprocidade dele. Opa, se ele me ajuda, eu vou ser recíproco com ele, também vou ajudar ele, de certa forma, né? Gatilho de simpatia, para mostrar um rosto humano por trás da empresa, destacar histórias de funcionários. Até aqui nesse de simpatia eu vejo muito mais no atendimento, o sorriso no rosto e tudo mais, isso ajuda muito na decisão. E também, quando você trabalha com o Instagram, com as redes sociais, publicações sobre histórias de funcionários, compartilhar casos de sucesso de clientes e tudo mais, isso também ajuda. O gatilho de garantia, então, é oferecer a garantia de satisfação para o cliente, tranquilizar que se ele tiver qualquer problema, você vai dar o apoio para ele, que se ele precisar, de repente, de um reembolso, ele tem essa garantia. Então, isso traz uma confiança nas pessoas na hora de tomar a decisão de compra. História, as pessoas adoram ouvir história. Então, quando a pessoa vai falar que vai viajar para uma cidade, se você conta alguma história daquela cidade, se você conta uma história de uma viagem que aconteceu para lá e tudo mais, claro que todos esses gatilhos, é muito importante entender, assim, qual que é o momento também de falar, né? Se a pessoa está ali na correria comprando a passagem, você vai ser mais objetivo. Agora, se você percebe que a pessoa já está com mais tranquilidade e tudo mais, aí você vai usando. É bem importante entender o momento correto de utilizar cada um dos gatilhos. Facilidade de compra também é um gatilho bem importante, que é o quê? Destacar a simplicidade do processo de reserva de passagem, pagamento, as facilidades que a empresa que vocês trabalham oferece para compra. Então, ter esse processo mais tranquilo, mais fácil, isso ajuda muito. As pessoas hoje, elas buscam muito a comodidade, né, a facilidade. Então, isso é bem importante também.
você ter o interesse pelo cliente, né? A gente falou bastante dos gatilhos mentais agora, então você demonstrar o interesse pelo cliente, fazer aquela saudação calorosa para o cliente, bastante educação, você se identificar, se interessar pelo cliente. Então, realmente perguntar do lugar que ele está viajando, você vai visitar família e tudo mais. Ou seja, desenvolver uma conversa ali no momento da venda, se você vai, as pessoas elas vão se sentindo especiais. E quando a gente se sente especial, você cria mais confiança naquela empresa, naquela pessoa com quem você está comprando. E a gente falou em algum encontro passado muito sobre chamar a pessoa pelo nome na hora do atendimento. Isso na hora da venda também faz uma grande diferença. Quando você consegue chamar a pessoa ali pelo nome, as pessoas gostam muito de ouvir seu nome. Parece uma coisa simples, mas é uma coisa que faz uma grande diferença. Criar rapport, né? O que é o rapport? É a conexão com a pessoa. Então, a pessoa está falando sobre... ela fala, estou comprando uma passagem, quero uma passagem para Florianópolis. Que legal, Florianópolis, pô, já estive lá, você já esteve lá, contar alguma coisa sobre Florianópolis, ou seja, criar uma conexão com o momento da pessoa ali. Passar confiança que ela vai ter suporte, que eu falei um pouquinho ali anteriormente, mas quero reforçar que isso também, as pessoas têm muita dificuldade com isso. Então, quando você passa essa confiança, as pessoas tendem a comprar mais contigo. Fazer um pós-venda, isso, quando possível, é bem importante também, que você vai... aí é mais para fidelizar o cliente, para que ele volte a comprar mais contigo mesmo. Perguntar o motivo da viagem, né, que eu tinha comentado anteriormente, falar sobre o lugar que ele estava indo, mostrar benefícios que a empresa que você trabalha tem durante a conversa ali, de uma forma natural, e perguntar mais. Então, as pessoas gostam de falar, elas gostam de falar sobre si, principalmente quem está viajando para turismo, aí as pessoas estão naquele momento de êxtase, aquele momento super feliz, que vai fazer uma viagem que desejava, então as pessoas gostam de falar. E reforçando também que todos esses pontos dos gatilhos, desse interesse pelo cliente, sim, é importante a gente saber, como usar e usar de forma estratégica, mas também saber o momento certo, ter o feeling de saber com que pessoa utilizar e o momento que ali você está utilizando esses gatilhos. Bom, esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês hoje sobre técnicas de vendas. Eu agora gostaria de abrir, caso alguém queira trazer alguma situação, fazer alguma pergunta sobre esses pontos ou algo sobre vendas de passagem, sobre técnicas de vendas. Estamos abertos aí para a gente conversar um pouquinho mais. A gente tem mais uns minutinhos. Muito bom, Maíra. Conteúdo sobre técnicas de venda, atendimento, acho que é algo extenso, existem muitas linhas, né, de atuação, aqui foi um conteúdo mais introdutório, né, e a ideia é que a cada novo encontro a gente aprofunde mais em um assunto. Quando tu fala ali sobre as técnicas e está falando com o cliente, para quem está no atendimento presencial, quanto tem uma vantagem com relação ao atendimento à distância, o WhatsApp, porque tem essa conexão, né, o momento da verdade ali com o cliente. Então, a tua postura, o teu modo de estar aberto, estar falando, como tu se comporta também dá reflete, né, na conversão e na percepção para a venda desse passageiro. E às vezes, quando a gente está falando ou pelo telefone ou pelo WhatsApp, a gente não consegue gerar essa conexão, né, porque fica muito interpretação, muito como eu estou falando, como eu estou lendo. Então,
o atendimento preferencial sai na frente com relação a isso, e tem que aprender a explorar, né? Quem está no guichê, aproveitar, conversar, se mostrar aberto, chamar para mais perto, né? E estar aberto a ouvir realmente o que o passageiro precisa, né? Para dar a melhor solução. Ótimo, exatamente. Bom, pessoal, então quero convidar vocês para quem a gente ainda não está conectado. O Giovanni, eu acho que quer falar. Pode falar. Está no mudo. Oi, pode falar. Agora sim. Agora sim. A questão também de oferecer o serviço, né? Às vezes, que nem você fez lá a média das passagens de maior valor que a gente tem por mês, que às vezes a gente tem uma média muito baixa, de valores baixos de passagem. Eu acho uma técnica boa, a gente sempre está mostrando o melhor serviço que o carro oferece. Por exemplo, começar oferecendo leito-cama. Mesmo que a pessoa fale não, você pode dizer, uma técnica boa que eu acho interessante, que às vezes eu uso, é mostrar a diferença do valor, que é um valor baixo, mas porém ele estará viajando numa qualidade bem melhor, que é um leito-cama. A diferença às vezes dá apenas R$100 ou R$120, portanto ele vai ter muitos benefícios durante a viagem, vai chegar com menos dor no corpo, vai dormir melhor durante a viagem, e isso é interessante a gente mostrar para o cliente sempre o melhor serviço. Depois, caso ele não queira, usando essas técnicas, às vezes ele não quer esse valor, achou meio caro, você pode daí estar oferecendo outro. Mas o que eu acho que dá para melhorar as vendas nos valores é mostrando o melhor serviço do que a gente tem a oferecer da viagem, né? Do serviço do ônibus da viagem. Sim, exatamente. Aí você consegue aumentar ali seu ticket médio das suas vendas e levar um benefício bom para o cliente, né? Não é uma coisa assim, vou empurrar, tal. Não, realmente você está levando um benefício para o cliente, como o Giovanni falou. Você mostra ali, você faz o contraste com ele, só que conforme os grandes benefícios que você vai trazendo, aquela diferença acaba ficando pequena quando você demonstra realmente o valor, né? Isso remete também ao que a gente já falou nas outras lives, né? O quanto é importante quem está fazendo atendimento conhecer os serviços, conhecer os diferenciais, né? Para ter propriedade para fazer essa oferta, né? Eu vou oferecer o leito-cama, porque vai ser mais confortável, a poltrona é desse modo, ou às vezes o passageiro chega, ele nunca ouviu falar do leito-cama, ele desconhece, ele só quer uma passagem. Então, começa oferecendo o melhor serviço, ou ele vai pedir um horário, e aquele horário não é o melhor para a chegada. Assim, às vezes tem conexões, tipo assim, esperar meia hora para embarcar, vai chegar 1h30 antes. Então, falar com o cliente assim, o que é melhor, aguardar um pouco para embarcar ou chegar primeiro. Então, entender a necessidade dele para poder fazer a oferta. E ofertar sempre os benefícios que a empresa tem, né? Quanto mais conhecimento do que a empresa oferece, né? Tem kit de conforto, lá uma manta, oferece um lanche para quem viaja no leito-cama, tu vai agregando valor ao produto que ele estava só buscando uma passagem. Ele já começa, já vai entender, não estou comprando só uma passagem, estou comprando minha viagem com conforto até o meu destino final. Então, o conhecimento é primordial, né? Sim, exatamente. A Isabela quer comentar algo? Oi, boa noite. As técnicas que
foram passadas, assim, foram bem pertinentes, e eu vejo que elas se completam, né? E eu pensando assim, na verdade, pedindo mais uma orientação. Para quem não conhece ou nunca executou nenhuma dessas técnicas, qual você orientaria para dar início, assim, o pontapé inicial para começar a ter um resultado de fato para a empresa? Então, qual dessas técnicas você orientaria de estar iniciando mesmo? E aí, aos poucos, vai colocando as próximas em prática, né? Legal. Vou comentar e depois, se o Sérgio quiser complementar também, mas eu começaria com entendendo quem é o meu público-alvo, minha persona, ou seja, entendendo quem é o meu cliente. Que a partir do momento que você começa a entender quem é o seu cliente, fica mais fácil para você aplicar outras técnicas. Eu daria uma dica que é entender daqui a pouco o canal que está falando, que está atendendo, né? Porque vão ser técnicas diferentes. Se eu faço um atendimento presencial, eu vou ter que saber que neste atendimento eu vou ter este roteiro de atendimento, de técnicas de venda, que o meu cliente vai se comportar de uma forma, mas eu vou expandir os meus canais. Então, se eu vou falar com o mesmo cliente no WhatsApp, eu vou ter que mudar a forma. Eu vou ter que ser mais ágil, eu vou ter que ser mais conciso nas informações que eu vou passar, eu não vou ter todo esse tempo para conversar com ele, porque ele está lendo uma mensagem. Então, além de conhecer, que nem tu indicou, né, o seu perfil, né, a sua persona, adaptar a comunicação para o canal que está fazendo o atendimento. Se eu vou falar no telefone, daqui a pouco vou ter que ser muito rápido, muito ágil, porque ninguém gosta de ficar muito tempo no telefone. Mas se eu vou falar presencial, eu já tenho que ter uma postura, já vou ter que ter um tom de voz diferente. Então, vai se completar com quem eu estou falando e aonde eu estou falando. Boa, excelente. Bom, então, acredito que seja isso, pessoal. E aí, quem ainda não está na nossa comunidade ali no Facebook, manda seu e-mail ali no grupo do WhatsApp, que a Ju encaminha ali o convite para vocês, tá? Porque ali é o momento também onde a gente tem colocado alguns conteúdos adicionais sobre os temas que a gente vem conversando, dicas de leitura, e também está super aberto para quem quiser colocar, de repente, alguma situação lá, para que possa ter essa troca entre todos. Então, sim, é importante lembrar, a comunidade é de todos, né? Então, participem, comente, coloquem suas dúvidas, postem, façam postagem, a gente está colocando lá, acho quase semanalmente, algum material de apoio, né? O material mas quem tiver algum material, tiver algumas boas práticas que queira compartilhar, façam suas postagens, interajam, né? Conversem com o pessoal. Quem ainda não está participando, pode mandar lá no grupo do WhatsApp o seu e-mail, que aí a gente encaminha o convite. E a intenção, como a gente falou no início, né, é fortalecer esse grupo e que então a gente precisa da participação e das dicas de vocês, né? Esse horário para mim não está bom. Vamos falar de tal assunto, indicação também, a gente está aberto para indicação, né? Eu conheço uma pessoa que domina tal assunto, ela está disposta a compartilhar com a gente. Ótimo, e quanto mais diversidade de assunto, melhor para todo mundo, né? Exatamente. É realmente uma comunidade aberta para troca mesmo. Uhum. Para todos crescerem. Isso mesmo, vamos todos evoluir juntos. Perfeito, então, pessoal. Quero agradecer a presença de todos, as perguntas, as ponderações que vocês trouxeram também. Isso fortalece bastante esse momento de troca. E a gente vai organizar um próximo encontro. A gente vai falando ali no grupo do WhatsApp sobre qual tema e a próxima data e horário. Certo? Tá, pessoal, obrigada e boa noite.